O Bitcoin nunca possuiu tanta importância no ambiente geopolítico como possui hoje. No último final de semana, o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à presidência de lá, falou que pretende, após ser eleito, manter os bitcoins que estão em posse do governo, do Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos. E agora, durante essa semana, a senadora Cynthia Lummis introduziu um projeto de lei que pretende comprar 1 milhão de bitcoin nos próximos 5 anos. Essa estrutura que está se formando não só lá nos Estados Unidos, mas com outros indícios de interesse global por parte de governos em alocar o Bitcoin nos seus balanços de ativos, parece algo que está sendo bastante visto como positivo para o mercado. Mas existem algumas outras nuances que devem ser consideradas nessa estrutura geopolítica atual que a gente está vendo e qual a importância do Bitcoin no meio disso tudo. Além disso, existe um outro questionamento aqui. A visão que os cyberpunks tinham quando foram introduzidos ao conceito de Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto é que nós estaríamos separando o estado do dinheiro. E com a introdução dessas novas regulamentações e com o interesse geopolítico de utilizar o Bitcoin como uma ferramenta de domínio global na parte financeira, na parte do mercado e da economia internacional, isso pode estar fazendo com que o Bitcoin se afaste desse ideal de separação do Estado com a moeda em si. O que a gente vai debater nesse vídeo de hoje é justamente como os Estados Unidos pode estar utilizando o Bitcoin como uma ferramenta para evitar que o domínio da sua moeda atual, do dólar, caia e que ele continue a sua hegemonia no mercado internacional. Antes disso, eu queria já deixar claro que caso você não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque você vai receber notificações quando novos conteúdos como esse forem publicados. Além do mais, se você não conhece a nossa plataforma educacional, clica no primeiro link que está aqui na descrição e você vai ter acesso ao Block Trends Pro, que é onde a gente explica vários desses assuntos. Inclusive, nós temos vários cursos sobre macroeconomia, sobre história da moeda e, é claro, sobre Bitcoin e criptoativos, tá? Quando a gente está falando sobre a hegemonia do dólar internacionalmente, a gente precisa compreender a formatação da sua demanda existente e por que o dólar é tão importante para o mundo, por que as pessoas precificam todas as coisas em dólar norte-americano. E isso daí é algo que surgiu, que na verdade já existia há várias décadas, mas que foi intensificado após 1971, quando o governo dos Estados Unidos decidiu abolir a convertibilidade do dólar com o ouro. A partir daí, sem o ouro, os Estados Unidos passou a aumentar a sua emissão de dívida para financiar a sua própria economia. Então, a partir desse período, você pode notar que começou a existir uma disparidade maior entre a produção de riqueza, entre aspas, da nação, aqui medido pelo PIB dos Estados Unidos, e aquilo que é o mercado de crédito. A gente viu uma expansão de crédito e continua vendo essa expansão de crédito se intensificando lá nos Estados Unidos. Mas a grande questão que fica aqui é justamente como criar essa demanda artificial por dólar, porque obviamente se eles estão emitindo mais dívida, é necessário que essa dívida seja comprada para que eles possam novamente emitir mais dívida. Obviamente também existe a possibilidade deles sempre estarem imprimindo mais dinheiro para pagar essa própria dívida, só que isso tem efeitos monetários na economia muito fortes, principalmente porque acaba aumentando a inflação de preços. Novamente, inflação por si só é o próprio aumento da base monetária, só que o efeito secundário, que é a inflação de preços, é algo que evita com que os Estados Unidos tente sempre recorrer a essa ferramenta monetária e tente, na verdade, acabar aumentando a sua demanda artificial por dólar. Mas fica a grande questão, como aumentar essa demanda artificial por dólar? Como fazer com que as pessoas utilizem mais o dólar e, além disso, compre a sua dívida pública? E aí que entrou o que a gente conhece como sistema petrodólar, tá? Foi a primeira forma dos Estados Unidos utilizar um método internacional para criar demanda por dólar norte-americano. E você pode ver aqui, 1971 fica mais ou menos bem aqui, e o que a gente viu é que a precificação do petróleo
em dólar, tá? Em dólar, começou a subir a partir desse momento, quando no início da década de 70, os Estados Unidos coordenou aqui com a Arábia Saudita que o petróleo produzido naquela região fosse sempre negociado em USD, em dólar norte-americano. Além disso, obviamente, os sauditas, né, as pessoas, os produtores de petróleo lá, passaram a utilizar esse lucro para comprar US Treasuries, ou seja, títulos de dívida norte-americano. Esses títulos de dívida são, de fato, aquilo que financia o governo norte-americano, porque quanto mais eles vendem dívida, mais eles conseguem arrecadar capital para financiar a sua própria economia. O segundo fator utilizado para gerar essa demanda por dólar e também por títulos de dívida norte-americano foi justamente o superávit comercial. Então, novamente, 1971 fica exatamente aqui nesse ponto da história, e o que a gente está vendo nesse gráfico aqui é a balança comercial lá dos Estados Unidos, mostrando uma queda significativa, indicando que os Estados Unidos passaram a comprar mais mercadorias do que vender. Então, nesse caso, a China, o Japão, a Alemanha, eles estavam vendendo mais mercadorias para os Estados Unidos do que os Estados Unidos estava comprando de fato, começou a ter mais importação de produtos. E esses países passaram, nesse momento, a utilizar esse lucro das suas exportações para comprar US Treasuries. Nesse caso, isso também era positivo para o governo dos Estados Unidos. Afinal de contas, esses países pegavam boa parte do capital e compravam títulos de dívida norte-americano, aumentando ainda mais o mercado de dívida norte-americana e gerando mais capital para eles. Além, obviamente, de todas essas mercadorias serem internacionalmente negociadas, novamente, em dólar. Mas aí, como é que faz para acabar com essa demanda artificial do dólar? Que é algo que a gente já começa a ver e começa a se questionar sobre essa hegemonia do dólar, em que momento que o dólar vai deixar de ser utilizado globalmente. E é aí que entra a questão de vários países começarem a reduzir a sua negociação do petróleo em dólar, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é uma notícia do final de 2023 que indicava que 1/5 da negociação global de petróleo foi utilizado através de moedas que não eram o dólar, ou seja, outras moedas globais passaram a serem utilizadas para a negociação do dólar. E em dois países principais aqui estão a Rússia e a China, de acordo com dados aqui do JP Morgan, que indicam que esses países, vários outros países, começaram a negociar petróleo internacionalmente sem estarem utilizando o dólar. Aqui já começamos a ver a primeira sinal de redução da utilização do dólar e do enfraquecimento dessa hegemonia dessa moeda lá dos Estados Unidos. O segundo fator aqui é que esse superávit comercial que existe hoje, ou seja, China, Japão, esses outros países vendem mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos compram, eles começaram a alterar a sua utilização desse superávit, ou seja, basicamente o lucro que eles recebem dessa venda de exportação, eles passaram a comprar outros ativos ao invés do US Treasuries. E aqui nós temos uma notícia do The New York Times que mostra que a China está comprando ouro como se não houvesse amanhã, né? Mostrando aqui que a compra de ouro pelo governo chinês tem batido os recordes nos últimos anos, indicando que esses próprios países asiáticos estão vendo que os títulos norte-americanos, pelo fato do governo norte-americano poder imprimir moeda a seu bem prazer, fazem com que eles prefiram outros tipos de ativos para rentabilidade a longo prazo, tá? Então essa foi a segunda questão que teve trazendo essa redução da demanda artificial do dólar. Então, se o dólar norte-americano deixa de ser utilizado internacionalmente, os Estados Unidos passam a ter mais dificuldade para financiar a sua dívida pública, ou seja, a sua emissão de dívida. Então, eles só possuem duas formas aqui nesse momento. Ou eles imprimem mais dinheiro e compram a própria dívida, só que isso tem efeitos monetários e efeitos reais na economia real muito drásticos, ou eles buscam uma nova forma de trazer hegemonia para o dólar e de continuar perpetuando esse sistema onde o dólar norte-americano funciona como a moeda de uso corrente no planeta. E essa forma, né, essa nova forma é justamente aquilo que a gente vai falar nesse vídeo, que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês, tá? Inclusive, se você tá gostando desse tipo de conteúdo desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal também, tá? Mas quando eu tô falando em um novo sistema para continuar perpetuando o domínio do
dólar no planeta, eu estou falando justamente do Bitcoin Dollar System, tá? Sim, existe uma forma e os Estados Unidos, vários políticos dos Estados Unidos podem estar buscando essa forma de criar novamente demanda artificial pelo dólar, só que agora uma nova tipo de commodity, tá? Lembrando, o petróleo, ouro, esses outros ativos que nós estávamos falando são de fato commodities. E hoje o Bitcoin também é entendido como uma commodity. E quando a gente está falando em negociação internacional, existem várias moedas que são utilizadas para a negociação de commodities. E o Bitcoin não é diferente. Existem várias moedas que são utilizadas para a negociação de Bitcoin. Entretanto, nesse gráfico aqui eu estou mostrando para vocês, nesse infográfico, na verdade, nós estamos vendo justamente a negociação de Bitcoin em várias moedas, tá? Então você pode ver aqui que cerca de 82% da negociação de Bitcoin, tá? Desses 82 mil Bitcoins que foram negociados nas últimas 24 horas, pelo menos no momento que eu estou gravando, foram negociados em dólar dos Estados Unidos, certo? E em segundo lugar nós temos o iene japonês, cerca de 6,94%, e depois cerca de 11,36% são todas as outras moedas combinadas, tá? E aqui a gente está falando de libra esterlina, de real, de peso argentino, de yuan, então tem várias outras moedas que entram nessa questão. E aí é onde entra a grande cerne dessa teoria, né? Que é que aumentando o volume de transações em Bitcoin com o dólar, nós começamos a trazer maior demanda por dólar norte-americano. E hoje uma das principais formas de fazer essa negociação de Bitcoin através de dólar é utilizando stablecoins. Hoje as stablecoins, elas fazem um papel bastante importante, que é justamente a de permitir que outros usuários possam negociar e fazer transações de capital dentro das exchanges. Inclusive, para todos aqueles institucionais que querem fazer transações de grande volume no Bitcoin, eles não podem fazer através de outras moedas. Eles precisam fazer através de stablecoins de dólar, porque são os pares de negociação com maior nível de liquidez e com maior nível de capital alocado neles. Se você quiser fazer, por exemplo, uma transação de Bitcoin de grande volume em real, você vai ter uma grande dificuldade, porque não existem pares de negociação com muito volume para serem negociados. Geralmente, os maiores pares de negociação são em dólar. E aqui que entra a grande questão, e já é algo que fica para o lado negativo dessa teoria que nós estamos citando, que é a utilização de stablecoins algorítmicas. Esse daqui é um projeto de lei que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, feito também pela senadora Cynthia Lummis, a mesma senadora que está nesse momento tentando introduzir uma lei que permitirá a compra de 1 milhão de bitcoins pelo governo norte-americano. Então, como a gente noticiou aqui lá no Block Trends agora pela essa manhã, esse seria o plano de reserva estratégica em Bitcoin promovido pela senadora Cynthia Lummis. A grande questão aqui é que essa mesma senadora esteve aqui trazendo um projeto de lei no qual faria com que as stablecoins algorítmicas, e é isso aqui que é onde eu estou mostrando nesse projeto de lei dela, é um outro projeto de lei, tá? Não é o mesmo da compra de Bitcoin, mas eles trazem aqui que seria contra a lei qualquer pessoa fazer negócios ou emitir, criar, originar pagamentos com stablecoins algorítmicas. E por que eles estariam fazendo isso? Por que esse mesmo grupo político que está tentando adotar Bitcoin como reserva estratégica não quer que existam stablecoins algorítmicas? Pelo fato de que eles estão tentando buscar uma forma de garantir a posição do dólar como moeda de reserva internacional, tá? Isso daqui é um Twitter da própria senadora Cynthia Lummis, como vocês podem ver aqui na tela, e ela fala que estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin é justamente para manter a posição do dólar como a principal moeda aqui nesse século, tá? E uma das formas dela fazer isso é justamente através das stablecoins. Então, o papel das stablecoins aqui, nesse caso a Tether, é justamente para voltar a criar demanda artificial pelo dólar, tá? Então, aumentando a demanda por USDT, USDC e todas essas stablecoins que compram dívida pública, tá? Lembrando, esses emissores dessas stablecoins são os maiores compradores de dívida dos Estados Unidos. Inclusive, a própria Tether, como a gente chegou a noticiar aqui ontem, lá no nosso portal, ela possui aqui mais de 97 bilhões de dólares em tesouro dos Estados Unidos, tá? Mostra que elas são o 18º lugar em detentores de dívida lá dos Estados Unidos. Então, obviamente, ao manter essas stablecoins
funcionando, eles também mantêm de compra de dívida do governo norte-americano por parte desses emissores de stablecoins. Então, essa dinâmica de permitir que essas stablecoins continuem funcionando e continuem criando, aumentando a sua participação de mercado dentro do mercado cripto, justamente faz com que exista mais demanda por títulos públicos. Então, essas emissoras de stablecoins acabam fazendo um papel crucial dentro dessa estrutura do Bitcoin dólar, porque eles vão continuar gerando maior demanda para os Estados Unidos e maior demanda pelo dólar dos Estados Unidos. Agora, o ponto negativo é que isso fará com que essas emissoras de stablecoins estejam cada vez mais condizentes com aquilo que o governo norte-americano procura, com suas regulamentações, com seu nível de controle e também, eventualmente, com a sua quebra de privacidade e com o seu nível de domínio sobre as transações dos usuários. Ainda assim, o Bitcoin permanece sendo um ativo descentralizado, só que ele pode, em determinado momento, passar a ser utilizado para perpetuar a economia fiduciária como a gente utiliza hoje. Essa estrutura de economia fiduciária que possui o dólar como centro da negociação global não é algo que os políticos pretendem retirar tão cedo, não é algo que os Estados Unidos pretende abrir mão tão cedo, e isso obviamente fará com que o Bitcoin possa ser uma ferramenta de continuar a perpetuar a economia fiduciária como a gente conhece hoje, mantendo o dólar como a principal moeda global. Só que isso não tem só apenas lados negativos, também existem lados positivos, e obviamente o lado positivo principal é que o governo dos Estados Unidos poderá em algum determinado momento estar adotando o Bitcoin como ativo de reserva internacional, certo? E aqui nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, mostra de fato os ativos de reserva dos Estados Unidos, e existe uma grande pilha aqui nessa de número 2, que é a de ouro. Nesse momento, os Estados Unidos possuem cerca de 11 bilhões de dólares em ouro e, eventualmente, esse capital pode também se tornar Bitcoin, tá? E aqui eu digo porque atualmente o governo norte-americano possui cerca de 13,16 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso faria com que essa reserva de Bitcoin fosse maior do que a reserva de ouro, fazendo com que outros países, né, caso os Estados Unidos adotasse de fato o Bitcoin dentro dessa reserva estratégica aqui, faria com que outros países também ao redor do planeta se interessassem por esse tipo de utilização, começassem a adotar o Bitcoin. E, obviamente, caso a proposta da senadora Cynthia Lummis passe, a gente terá uma demanda aí de 1 milhão de Bitcoins nos próximos 5 anos, o que se corresponderia aí a cerca de 64,7 bilhões de dólares, pelo menos no preço atual, de demanda compradora nos próximos 5 anos. Então, isso inevitavelmente faria com que o preço do Bitcoin de fato subisse, mas a gente fica se perguntando a que custo? Será que esse estigma, essa visão de separar o Estado do dinheiro seria concretizado no momento onde governos e estados aí ao redor do planeta passassem a adotar o Bitcoin dentro do seu balanço de ativos como forma de continuar perpetuando a sua moeda e a utilização da sua moeda como a gente conhece hoje, a economia fiduciária como a gente conhece hoje? Então fica aí a grande questão, tá? Será que vale a pena apenas o preço do Bitcoin subir e de fato a gente continuar utilizando, continuar perpetuando um sistema de impressão monetária como a gente conhece hoje, ou será que a gente vai de fato conseguir dominar o sistema fiduciário por dentro a partir do momento onde o Bitcoin fosse inserido dentro dos balanços ativos dos bancos centrais? Comenta aqui embaixo qual é a sua visão sobre isso e também comenta o que você gostaria de saber mais sobre esse tipo de tema. Lembrando, se você quiser conhecer mais do nosso material educacional como esse que eu trouxe aqui para você hoje, você pode clicar no primeiro link da descrição e conhecer o Block Trends Pro, que é onde a gente está fazendo todo esse material mais denso, mais aprofundado e avançado para os nossos assinantes, inclusive ensinando como negociar e como alocar em Bitcoin aí para o longo prazo, tá? No mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like caso você tenha gostado desse conteúdo, e eu queria dizer muito obrigado para você que esteve me acompanhando até agora. A gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!